Programa não recomendado para menores de 10 anos. Força que sempre atuou em mim, algo maior que eu, uma graça sobrenatural. Há uma força que sempre atuou em mim, algo maior que eu, uma graça sobrenatural. Tirar os olhos das exigências me fez descobrir a grandeza de uma vocação que me leva pro céu. Com gratidão assumo o dom que existe em mim, que gera alegria na felicidade. Nada vai me faltar, nunca vai se esgotar essa fonte do carisma que me sacia. Com gratidão assumo o dom que existe em mim, que gera alegria na fidelidade. Nada vai me faltar, nunca vai se esgotar essa fonte do carisma que me sacia. Seja bem-vindo ao nosso programa Jovens Sarados, a academia para sua alma. É uma alegria muito grande poder te receber aqui junto conosco. Ao longo de toda essa série, estamos chegando no último capítulo e eu quero convidar você a acessar o Canção Nova Play e ir atrás dos outros capítulos para entender tudo aquilo que Deus foi realizando conosco ao longo desse caminho. Mas, para este último dia, este último encontro dessa série, não o último programa, mas essa série, eu quero convidar a irmã Adriana. Vem, irmã Adriana! Padre Rafael, Eric, come on! Sejam muito bem-vindos! Estamos aqui mais uma vez para, junto com você, prosseguirmos na nossa caminhada. E é o nosso último encontro aqui sobre o documento do Papa, Cristo Vive. Então, você que acompanhou conosco, você viu o quanto nós aprendemos, o quanto foi bom. Você que ainda não conhece, baixa lá no site do Vaticano, tem esse documento. Você também pode entrar no Canção Nova Play e resgatar lá os 7 encontros que a gente teve, os 7 programas, falando sobre esse tema. Jesus vive, Ele está vivo em você, Ele age em você. Isso é lindo, é maravilhoso essa descoberta. Então, nós temos convidados aqui que vão se apresentar. O Padre Rafael, que está aqui com a gente desde o começo, com a graça de Deus. Obrigado, Padre, pelo seu sim. Olá, você que está em casa e que ainda não me conhece, eu sou o Padre Rafael Mota, eu tenho 32 anos, sou ordenado faz 2 anos, sou um padre novo. E não sou diocesano, nem pároco, nem vigário. Eu pertenço aos padres de Schanstatt, da Mãe Rainha, da Mãe Peregrina. Talvez você conheça o santuário. Atualmente eu vivo aqui em São Paulo, no Jaraguá, e atendo a juventude. Eu tenho um trabalho como missionário itinerante, procuro estar onde os jovens estão. E estou muito feliz de poder fazer essa série aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Eu sou o Eric Tabuchi, tenho 37 anos, sou casado e resgatado por Deus através da obra Jovens Sarados. Muito grato, muito feliz com a tua presença aqui. E é isso, estamos aqui, né? Estamos em casa, né? Estamos em casa. E graças a Deus, através da Canção Nova, nós podemos chegar até a sua casa. Por isso nós queremos agradecer por toda essa oportunidade de poder evangelizar aqui nesse programa Jovens Sarados, Academia para a Sua Alma. E o Padre vai então recapitular um pouquinho daquilo que a gente já tem, esse caminho que a gente tem prosseguido aí, para que você possa
também, né, se inteirar mais desse assunto que a gente vai falar hoje, tão importante, que é jovem, vocação e discernimento. Bom, nós começamos lá no primeiro programa vendo o primeiro capítulo dessa exortação apostólica, que não é um grande discurso teológico, não é assim uma elaboração teórica, senão que é muito simples de ler e parece que o Papa está falando com você assim de coração a coração. Nesse primeiro capítulo, nós vimos como Deus se relacionou com a juventude na Sagrada Escritura. Uma análise do Antigo Testamento com alguns personagens centrais e no Novo Testamento também o ensinamento dos discípulos. Perceber que Jesus sempre valorizou e esteve perto da juventude. No segundo capítulo, nós nos aprofundamos nos testemunhos que a história da salvação nos entrega de como Deus se relaciona com a juventude. A começar pelo testemunho do próprio Jesus e perceber que toda a nossa igreja, a nossa fé, está fundada sobre um jovem, está fundada sobre Jesus, que é sempre jovem. Vimos também como Nossa Senhora é uma influencer de Deus, a primeira a acolher a grande novidade e sair para servir a sua prima Santa Isabel e permanecer sempre perto de Jesus, auxiliar no surgimento de uma igreja jovem. Vimos o testemunho de outros jovens santos ao longo da história. Esse foi o capítulo 2. No capítulo 3, nós vimos o Papa fazer uma espécie de diagnóstico do nosso tempo, ver quais são os desafios que afetam a nossa juventude hoje. Alguns mais distantes de nós, como a migração na Europa, no Oriente Médio, a fuga da guerra, mas outros desafios mais próximos, como, por exemplo, o uso das redes sociais, a internet, a pornografia, enfim. O Papa não quis ficar remoendo simplesmente esses desafios, o mais negativo do nosso tempo, senão que propõe que a gente agarre isso como justamente a nossa alavanca de santidade, aquilo que possibilita que a gente seja santo. E cita como exemplo o Carlo Acutis, que agarrou esse desafio da internet, do mundo digital, para se santificar. No quarto capítulo, nós vimos uma atualização do querigma, essa verdade de fé inicial, esse anúncio da verdade de fé. O Papa atualiza isso para os tempos de hoje, para a juventude, em 3 mensagens fundamentais. A primeira, que Deus nos ama, e isso é irrevogável, Deus sempre vai nos amar. O segundo, que Cristo nos salva, Ele realmente pode nos salvar, diferente de outras coisas que são salvações passageiras, aparentes. E também, fundamentalmente, que Cristo está vivo, Ele segue atuante, Ele não é uma memória, um evento no passado, uma peça de museu, senão que está vivo. O Papa ainda agrega uma quarta verdade para fazer um ciclo trinitário, Pai, Filho, e essa quarta verdade é o Espírito Santo, que te dá vida e tem uma aventura contigo dentro da igreja. No quinto capítulo, nós vimos então a aplicação desse querigma em relação com as dificuldades para fora. Um grande chamado do Papa a sair ao encontro, de não ficar simplesmente esperando a vida passar, olhando como por uma vitrine, ser um carro estacionado, como ele disse, senão que se a gente quer realmente crescer espiritualmente, se a gente quer buscar a santidade e contribuir para que esse Cristo seja conhecido no mundo, seja uma igreja jovem, nós precisamos ser missionários, sair ao encontro da realidade. O sexto capítulo é uma preocupação que acompanha essa do quinto capítulo. Para poder sair, a gente precisa estar bem enraizado. No sexto capítulo nós falamos sobre as raízes, aquilo que fundamenta a nossa saída. A gente não quer sair por um propósito vão, sem sentido, desordenados. Não queremos ser como essa árvore que cresce bem bonita, mas quando chega uma tempestade ela cai porque não tem boas raízes. Ele quer ajudar a gente no discernimento e finalmente que a gente enraize isso na nossa experiência com Deus. Ele ainda recorda nesse mesmo capítulo as nossas pessoas, as pessoas que nos anunciaram Jesus, as nossas raízes, os nossos pais, os nossos avós, a possibilidade de ter um diálogo com os idosos e finalmente arriscar juntos, jovens e mais velhos que saem juntos, porque assim a gente está bem enraizado. No sétimo capítulo, a gente falou sobre as instituições, as escolas, as comunidades, ou todos aqueles que acompanham jovens. O Papa fez uma espécie de puxão de orelha, o chamado para a autocrítica de todos que têm um papel de acompanhar jovens, convidando que a gente não tire o protagonismo do jovem, senão que o ajude a confiar na sua grande capacidade para ser também ele o melhor instrumento. A melhor maneira de evangelizar um jovem
é por meio de um outro jovem, por meio de um testemunho verdadeiro, atrativo de um jovem. Então, para acompanhar, a gente tem que ser empático, ser atrativo, não tirar o protagonismo, criar um ambiente saudável, fortalecer os vínculos saudáveis nesse ambiente e, finalmente, educar para que esse jovem não tenha medo de sair e ser missionário. Agora, então, a gente chega nos últimos 2 capítulos, o 8º e o 9º estão praticamente juntos. A gente vai ver como o Papa culmina esse documento falando de vocação e como discernir essa vocação. Daí, já para começar, é um voltar para dentro de si mesmo. Você já parou para perguntar se você está... Por que você está aqui? Por que você nasceu? Por que você está nesse mundo? Ninguém está aqui por um acaso. Cada um de nós tem uma missão. Cada um de nós tem uma vocação. E a primeira vocação aqui, a nossa vocação batismal, é a chamada de Deus de uma amizade, de um elo, de uma proximidade com aquele que nos criou e que sonha algo para nós, que tem um projeto para nós, que tem um plano para nós, um plano de salvação, um plano de santidade. E às vezes a gente não pensa nisso. E muitas pessoas, né, Eric, vai vivendo um vazio porque não sabe por que está aqui, por que existe, para onde está indo. É um grande desafio, né, irmã? É um grande desafio descobrir essa vocação. Mas o caminho é o que a senhora acabou de falar. É tentar responder esse caminho de santidade. Porque no caminho de santidade, o Senhor vai revelando aos poucos aonde Ele nos deseja. Eu acho que é muito importante que a gente viva esse passo a passo da santidade. Porque só assim a gente vai conseguir chegar e corresponder em plenitude, né, a vocação que Ele nos chamou. Eu creio que quando nós nascemos não saberíamos que cada um estaria na vocação que está hoje, né? Eu até sonhei, esperava, mas no meio do caminho eu pensei em viver outras vocações, mas vivendo em plenitude a cada dia, né, o Senhor vai revelando qual era o meu caminho, né, que hoje é a vocação matrimonial, não só matrimonial, mas futuramente de ser pai, enfim, outros desafios, né? Que quando a gente fala de vocação, a gente tem os estados, né, padre? O ser padre, o ser religioso e também a vocação à família, o matrimônio, o leigo consagrado, né? Nas suas diversidades, quanta riqueza a igreja nos propõe, né, como vocação, como meio, para que a gente possa viver a nossa vida com um sentido, com um propósito. E é interessante o Eric, vamos voltar aqui mais uma vez, né? Porque ele pensou em outros estágios de vocação e, de repente, descobriu que a sua vocação era a vida matrimonial. Sim. Eu vivenciei em plenitude, sabe, irmã? Quando eu tive o meu encontro com Deus, acho que antes do encontro com Deus, existem muitos sonhos e muitos planos no coração de qualquer jovem, né? Mas quando eu tive o meu encontro com Deus, Ele foi atualizando algo, né, que já estava dentro de mim. E eu fui vivendo essa busca. Então, a minha primeira busca foi na questão da vida matrimonial, e aí a gente sabe que, às vezes, na afetividade do jovem, tem as frustrações, tem as feridas, e não deu certo meus primeiros relacionamentos. E eu me vi tão dentro da igreja, dentro do cuidado com o jovem, como no capítulo anterior, que eu falei assim, acho que o meu caminho não é ser pai, é ser padre, ou ser um frei, né? Que faça um acompanhamento, que ajude o jovem a crescer. E eu fui vivendo em plenitude. Cada dia foram 7 anos vivendo essa busca, né, de corresponder à vontade de Deus, achando que a vida matrimonial ela estava apagada já dentro de mim. Mas essa plenitude foi me levando, né, aos jovens, e aí eu conheci pessoas, mas uma vez um missionário falou que eu devia estar sempre aberto. Porque não é porque aquele que deu errado, né, um próximo, um futuro, ou Deus não queria mais aquilo de mim. E aí eu me abri, mas com muito medo. Mas essa vivência da missão, ela foi me aproximando pessoas, aproximando jovens, e eu comecei a ver uma coisa que é importante falar, exemplos de família. Porque se a gente procurar exemplos de família na própria casa, talvez a gente não encontre na família. Mas eu vi famílias missionárias, eu vi pais e mães missionários, que pegavam os filhos e iam para a missão e iam atrás dos jovens. Aí eu falei assim, tem como eu cuidar de jovens e também corresponder a uma vocação de ser esposo, ser pai. E aquela família despertou dentro de você a vocação. Eu sou muito racional, então despertou essa questão. Tem uma possibilidade.
existe, né, família, uma referência de família, um caminho de família. É interessante, né, padre? Porque o Papa vai falar do processo do acompanhamento. É preciso acompanhar o jovem para ajudá-lo a discernir a sua vocação. Por fim, ele vai terminar, né, nesse processo de discernimento. Como que acontece isso? Claro, a gente às vezes confunde a vocação como algo que vai acontecer de maneira extraordinária, e pode acontecer, um anjo que te aparece e vem dizer qual é a tua vocação, o que você precisa fazer, mas o normal é que você precisa fazer um processo de discernimento, de acompanhamento para chegar a ter certeza aquilo que Deus tem sonhado para você. O primeiro é perceber a tua própria realidade. Se eu sou homem, se eu sou mulher, isso já marca quais as possibilidades que eu tenho adiante. Se eu sou mais velho, se eu sou mais novo, se eu nasci no Brasil e não na Inglaterra ou não na África. E por fim, quais são as pessoas que Deus, como eu aprendi a fé, quais são as pessoas que Deus me presenteou no meu caminho de fé. Ou seja, estar atento à pessoa como um todo, um contexto, já é um primeiro passo. Depois levar a sério o discernimento, olhar para a nossa voz interior, para a nossa consciência, para aquilo que eu estou vivendo e perceber o que é que realmente me leva à plenitude, o que é que me traz alegria, o que é que me entristece, o que é que me desperta forças, o que é que tira forças. Aí está a vontade de Deus em primeiro lugar. Ninguém descobre a sua vocação e fica triste. Ninguém descobre a sua vocação e fica aprisionado, fica tímido, sente que não tem um lugar. Não, pelo contrário. Quando você descobre a tua vocação, a sensação é paz, é alegria, é plenitude. É também muito trabalho pela frente. A gente apenas começa. Uma vez que você se ordena, o trabalho está só começando. Ainda não tem muito para ser feito. Mas é importante fazer isso com alguém, né? Que você busque ajuda. Uma pessoa provada na fé que possa te dar direcionamento, possa te ajudar. É interessante, enquanto o senhor falava, eu pensava, né? A vocação é um entrar dentro de si. E é um silenciar também para que Deus possa falar, porque é Ele que vai te conduzir. E aí você vai também entrar num processo do autoconhecimento. Quem você é, como você está, para onde você vai. Porque eu percebo, padre, que muitos jovens ficam perdidos também, né? Entre a valorização também do trabalho, né? E o Papa também vai trazer isso, né? O sentir, o fazer, né? O ser, no fazer. Como que o senhor explica isso daí? Com certeza. Como ser humanos, em primeiro lugar, a gente não está chamado a viver isolado numa ilha, senão que a gente é para os outros, para sair e ir em direção ao outro. A gente está chamado a cuidar do outro. E esse cuidado evoca, em primeiro lugar, o amor. Aí todos nós temos uma vocação ao amor. Temos uma vocação ao trabalho, a botar a mão na massa. O Papa resgata isso. Não é feio trabalhar, não é triste trabalhar. Eu não sou padre para ficar acomodado, ficar que os outros me bajulem. Pelo contrário, estou aqui para seguir trabalhando pelo reino. E tudo isso, como a senhora bem disse, precisa de silêncio, de oração e solidão. Essas 3 palavras, SOS. Para poder discernir sua vocação e não viver como um filme, uma coisa atrás da outra, uma imagem depois da outra, assim, sem parar para respirar, é preciso aprender cada um, além de ter um bom acompanhante, fazer silêncio, né? Buscar momentos onde está só você com Deus, oração, onde você pode ler a palavra de Deus, deixar que isso te interpele, o que faria Jesus no meu lugar, com que personagem eu me identifico nessa leitura. Será que eu sou o jovem rico? Será que eu sou o discípulo que deixou tudo para seguir Jesus? Será que eu sou o pecador que precisa do perdão? Isso ajuda a gente a discernir a vocação. E por último, o silêncio, né? A solidão, tá tranquilo comigo mesmo. A vocação finalmente não pode ser empurrada por alguém. Ninguém pode te dizer, você vai ser padre, você vai ser irmã, ou você vai ser casado. Essa liberdade, exato, né? É que você Deus nos mesmo. dá. É você que vai dar esse passo com Deus, né? Ninguém vai No te... fim, sou eu que tenho que responder. Ninguém vai É a responder tua por vida, mim, né? é a tua vida. E aí a gente pode dizer, não tenha medo. Não tenha medo de entrar nesse processo de discernimento, de se confrontar. Por que não ser religiosa? Por que não ser um padre? Por que não a vida matrimonial? Então, não precisa ter medo, porque quando você se entrega, Deus fala. E se Deus fala, Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para você. E quando você se rende para que aconteça a vontade de Deus, não tem como, né, padre? Não ser feliz, não se sentir completo, pleno, realizado. Com certeza. A vocação passa sempre pela nossa liberdade de dizer sim ou não.
E isso quer dizer que você pode viver, sim, o resto da tua vida frustrado, né, inquieto. Você pode viver o resto da tua vida, mas Deus não vai desistir de te chamar. Ele não vai desistir de te chamar, de te convocar para essa vocação tão bonita que Ele preparou para você. Então, se trata disso. Uma vez que você tem mais claro, com maturidade, estando acompanhado por outro, meditou isso em silêncio, oração e solidão, dá um sim. Atrever-se, saber que Deus não te tira nada, te dá tudo, só quer ver a tua felicidade. E para isso basta que você dê o primeiro passo. Então você que precisa de ajuda, tá aí, né, o nosso Instagram, você pode entrar em contato conosco e a gente se dispõe a ajudar, te acompanhar para que você também encontre a vontade de Deus na sua vida. E para terminar todo esse episódio do Cristo vive, Ele vive em você, quero dizer aquilo que o Papa disse. Queridos jovens, ficarei feliz vendo-vos correr mais rápido do que os lentos e medrosos. Correi, atraídos por aquele rosto tão amado. O Espírito Santo vos impulsione nesta corrida para a frente. A igreja precisa do vosso ímpeto, das vossas intuições, da vossa fé. Nós temos necessidade disto. E quando chegardes aonde nós ainda não chegamos, tende paciência de esperar por nós. Eu quero agradecer ao Papa Francisco por esse documento, agradecer ao Padre pela sua presença aqui durante esses programas e convido você que ainda não viu os episódios, volta lá, veja tudo e você vai ver sua vida transformada. Que Deus te abençoe aí, até o próximo bloco. Obriga a uma missão, salva vidas, eis a minha vocação. Não posso me aquietar até que eu alcance vidas e vidas pra ti. Meu chamado me obriga a uma missão, salva vidas, eis a minha vocação. Não posso me aquietar até que eu alcance vidas e vidas pra ti. Estamos de volta, segundo bloco, o programa Jovens Sarados, Academia para a Sua Alma. Nós tivemos uma formação fantástica no primeiro bloco. Se você não assistiu, volta lá no Canção Nova Play e assiste, porque eu tenho certeza que tem resposta de Deus para você. Mas nesse segundo bloco, nós queremos convidar duas pessoas especiais para nós, para fazer toda essa partilha e também, de alguma maneira, ser um instrumento de Deus, uma ajuda de Deus para você. Marcelinho, irmã Paola, venham, por favor. Serei dele, ele meu, serei dele, ele meu, eternamente. Irmã Paola, Marcelinho, sejam muito bem-vindos. Se apresente brevemente para a galera que está em casa, conhecer um pouquinho de vocês, e a gente já vai entrar no assunto que é sobre o discernimento de vocação. Olá, sou a irmã Paola, faço parte da comunidade Servas de Nossa Senhora da Alegria, e é uma alegria estarmos juntos compartilhando esse momento. Olá, eu sou o Marcelo, mais conhecido como Marcelinho, faço parte hoje do Jovens Sarados, atualmente estou no núcleo de música, ajudo na condução de tudo isso, mas também faço parte da Jovens Sarados na Missão de Santos, no litoral de São Paulo. Maravilha, vamos lá. A gente está tratando hoje, nesse último episódio dessa série, sobre discernimento de vocação. O pessoal que está em casa está vendo dois jovens que discerniram e estão concretizando as suas vocações. E a gente quer saber, né, para ajudar quem está em casa, como que foi esse processo para você, irmã? Para chegar no momento de falar, bom, esse aqui é o caminho que eu entendo que Deus me chama a trilhar. Bom, eu costumo dizer, né, sempre para mim, que vocação, ela é quando a gente consegue realizar algo sem que aquilo se torne um fardo para você. E eu me recordo, né, que quando eu fui para Servas de Nossa Senhora da Alegria, eu fui com um pensamento
de que eu iria descansar, né? Porque como eu sabia que as irmãs serviam aqueles que sempre estavam lá, eu falei, nossa, eu preciso realmente de um descanso, então eu vou lá e todos vão fazer tudo para mim. E fui com esse pensamento. Mas chegando lá, teve uma necessidade de eu entrar para ajudar as irmãs, né? Como estávamos em obras, então eu comecei a ajudá-las. E no fim, eu não descansei fisicamente, mas com todo o processo de discernimento, eu vi que realmente eu tive um descanso, mas um descanso interior, que era o que eu realmente precisava naquele momento. Jesus, ele foi fiel àquilo que eu pedi. Porque eu lembro que quando eu cheguei, cada dia que eu fui vivendo, porque eu fui com o intuito de ir e não ficar muitos dias, mas já voltar. Mas a cada dia que eu ficava, eu fui vivendo experiências que o meu desejo já não era mais de sair dali. Então, eu realmente fui compreendendo que ali eu me encaixava. E a vocação é isso, né? Quando você se encontra, aquilo que já foi falado, quando eu consigo olhar para mim mesma, eu consigo encontrar Jesus em mim mesma. E naquele lugar, naquele momento, todas aquelas experiências que eu vivi, eu consegui encontrar Cristo. E eu vi que não era o meu fazer, porque muitas vezes a gente se perde nisso, né? Nossa, eu faço aquilo, eu preciso fazer aquilo. Se eu estiver nessa vocação, eu não vou conseguir fazer isso. Mas não. Jesus, ele não coloca uma vocação no seu coração esperando aquilo que você vai fazer. Isso é consequência. Mas ele coloca no seu coração para você ser. E o que eu estou sendo hoje nas servas, eu não fui em nenhum outro lugar. Então é assim que eu cheguei no meu discernimento. Fantástico. Marcelinho, você é um homem casado, um pai de família, um esposo, mas um jovem. Como que o jovem discerne essa vocação tão bendita e específica também? Com certeza, né? O padre falava na pregação, tipo assim, que existem situações que não vão ser extraordinárias. Vai vir e descer um anjo falar, embora isso possa acontecer, né? A gente não pode falar que não vai. Mas isso não é como acontecer nada extraordinário. Isso vai ser o cotidiano da vida, as situações acontecendo, né? Eu participo da igreja desde muito jovem, então, assim, meus pais cresceram nisso, foram catequistas, eu entrei nisso junto com eles. Claro que, assim, nesse tempo eu não era um jovem, assim, de Deus mesmo, né? Era aquele mornão, mais frio do que qualquer coisa, né? Tava até lembrando de um testemunho que a gente teve na série, onde a pessoa falava que, tipo assim, que ela ia para a igreja, servia lá, depois ela saía e fazia tudo de errado. E eu tinha esse tipo de realidade na minha vida. E aí, só que chega no momento que Deus, ele dá um cheque na gente, né? E a gente firma. E aí, naturalmente, como qualquer pessoa que está passando por esse processo, ele vai pensar, putz, legal, mas qual que é a minha vocação? Eu até cheguei a fazer alguns encontros lá em Santos, a gente tem 2 encontros vocacionais da diocese, que são o GOL, Grupo de Orientação Vocacional, e o Seminário em Família. Eu até cheguei a fazer esses encontros, só que não despertou um chamado, né? E eu entendi que aquilo era uma resposta para o caminho matrimonial ou celibato, né? Normal. E aí comecei os Jovens Sarados, assim, me apaixonei pelo estilo de vida, eu sempre tive um anseio grande de alguma coisa diferente, e aquilo me conquistou. E aí, conforme o tempo passou, fui vivenciando aquilo. E aí eu tinha um namoro na época, e aí eu lembro que o namoro acabou não dando certo, a gente terminou o relacionamento, e aí eu falei, quer saber, nesse momento eu quero ficar de boa, eu não quero saber de mulher, não quero saber de nada, eu quero saber de Deus. E aí eu lembro que eu estava rezando um dia, né, falei, Deus, eu quero almas para salvar, Deus, eu quero perceber de pessoas na minha vida, né, e aí veio um rosto de uma pessoa que eu já tinha visto alguma vez, aí eu fui ver, naquela época eu usava muito Facebook, né, aí eu vi a pessoa, né, e aí eu tinha ali adicionado em contato, não lembro por qual situação. E aí eu falei, beleza. E aí eu vi que tinha uma amiga em comum nossa, que ela participava do grupo com a gente, né? E aí eu chamei ela e falei, leva ela pra missão e tal coisa, né? E aí eu lembro que ele chamou a Viridiana, minha esposa, com certeza vai estar acompanhando, eu a amo muito. E aí ela foi participar da missão, e aí eu lembro que eu cheguei no final e falei, não, pô, cara, Deus te quer aqui e tal coisa, falei um monte de coisa, né?
Beleza. E aí a gente começou a conversar. E eu lembro que teve um dia que eu fui com ela rezar numa capela. Eu estava acompanhando ela naquele momento. E aí depois a gente foi encontrar com o irmão dela. E aí nesse momento que a gente se encontrou, eu lembro que eu estava falando com ele sobre alguma coisa. Eu olhei para ela e quando ele estava sorrindo. Eu olhei e falei, nossa, que sorriso lindo, né? Falei, caraca. Aí já era. Dali para frente, já foi, começou o caminho. Começamos a namorar, noivamos e estamos casados há 4 anos, para a glória de Deus. Glória a Deus. Os meninos aqui atrás falaram, ele foi lá salvar a alma. Salvou. Salvei, graças a Deus. Foi salvo e salvou. Foi salvo e salvei. É importante você que está em casa entender exatamente isso. A leitura dos fatos, né? Obviamente, o primeiro de tudo é buscar o reino de Deus. É buscar ser de Deus, estar na presença dEle. E Deus ele vai revelando no dia a dia, na leitura dos fatos, o caminho para cada um. Existe um desejo, existe uma vontade no coração de Deus, mas também que vai de encontro ao desejo que está no coração de cada ser humano. O Padre Jonas ele costuma dizer que só é feliz quem cumpre a sua vocação. E aí eu pergunto para vocês, hoje, obviamente tem uma vida muito longa pela frente, se Deus quiser, mas hoje, vocês são felizes na vocação que vocês estão vivendo? Com certeza, assim, muito feliz. Eu estava ontem partilhando com os meninos, né? E falando assim, como é bom ser casado, né? A cumplicidade, os desejos, os sonhos, tudo isso. E aí quando a irmã comentava, a irmã Paula, até sobre, em relação que ela se encontrou nas servas como ela não se encontrou em lugar nenhum, eu pensei na hora a mesma situação para mim. Falei, caramba, como casado, eu me encontrei de uma forma que eu não me encontrei em lugar nenhum. O que eu vivo hoje com a minha esposa, nossas lutas, tudo isso. E assim, não é uma vida fácil. Você com certeza nas servas não é fácil. Você também é casado, o Léo sabe que não é uma vida fácil. Mas tudo é muito reconfortante. Cada conquista que você tem como casado, cada conquista que você tem na sua vocação, ela faz muita diferença para você. E isso é muito bom. É absurdamente bom. E você, irmã Paola, é feliz na tua vocação? Sim. Até o nome eu posso dizer e afirmar que eu faço parte da comunidade certa, porque é só alegria, né? É só alegria estarmos nessa comunidade, vivenciar. E algo também muito importante, que muitas vezes passa dentro da gente, né? Essas confusões interiores, que às vezes a gente fica com dúvida. E aquilo que já foi falado, né? Como o Papa diz, é importante esse silêncio. E também observar os sinais que Deus vai nos dando durante o dia. Porque realmente, às vezes, a gente fica esperando que Jesus venha e fale, essa é a sua vocação. Não. Ele vai incitar no seu coração a vocação. Mas quem vai corresponder vai ser você. Você que tem que dizer, sim, eu quero. Sim, eu tomo posse e eu sei que é com Jesus que eu vou conseguir. E isso eu só tenho quando eu consigo compreender de quem eu vim, como eu vim e para quem eu vou. E essa resposta é Deus. Porque é Deus que coloca não só no coração dele esse desejo de realizar a vocação, mas ele também coloca no nosso coração. Por isso que muitas vezes no meio do caminho, no decorrer do caminho, a gente se perde. Porque a gente procura preencher a nossa vocação, mas acaba indo para lugares errados. Mas no final, o que a gente espera, o que a nossa alma espera encontrar, é a realização dessa vocação, que é amar de forma completa, assim como Jesus amou. Fantástico. Para você que está nos acompanhando, busque a Deus. Não busque em lugar errado, de qualquer maneira. Seja ativo em Deus. Jesus tem um plano de felicidade para você. E Ele está ansioso para concretizar esse plano na tua vida. Acredite nisso. Não se esqueça disso. Senão o mundo vai te distrair. E a distração do mundo só faz você perder tempo. Não perca mais tempo na tua caminhada, na tua busca. Você que buscou em tantos lugares, vai buscar em Deus. Busque pessoas de Deus que possam te ajudar. Com certeza você vai começar a descobrir qual é o chamado de Deus para a tua vida. Olha só o testemunho dos nossos irmãos, que maravilha. Eu quero convidar vocês a ficar de pé.
para que a gente possa fazer uma breve oração para aqueles que nos acompanham e estão querendo também descobrir qual é esse plano de felicidade que Deus tem para cada um deles. Quero convidar você a fechar seus olhos. Eu não sei a realidade que você vive nesse momento, se você está em discernimento, se você já está decidido na sua vocação, mas eu quero falar que Deus tem o melhor para você, Ele tem o melhor para a sua vida, Ele tem o melhor, os sonhos de Deus são os melhores para você. Deus, nós sabemos de fato que aquilo que o Senhor sonhou é maior do que tudo aquilo que nós sonhamos. Sabemos que estar contemplando, Jesus, a minha vocação hoje como matrimônio, Jesus, a vocação da Paula como serva da alegria, como uma irmã consagrada a Ti, Jesus. Eu confio, Jesus, que o Senhor tem o melhor para nós, o Senhor vai nos auxiliar verdadeiramente a caminhar ao céu, Jesus. Porque no final de tudo, Jesus, tudo isso que nós estamos passando aqui agora é apenas para chegarmos ao céu, Senhor Deus. E eu te louvo porque eu vivo hoje um caminho de santificação, Deus, onde o Senhor sabe o que é necessário para que eu possa amadurecer, para que eu possa crescer, Jesus. Eu quero pedir para todos que possam acompanhar, Jesus, que eles possam entender, Jesus, que tudo isso possa ser um processo de amadurecimento, que o próprio Espírito Santo possa cada vez mais trilhar, que essas coisas aconteçam melhores. Venha, Espírito Santo, venha nos dar sabedoria, venha nos mostrar melhor o caminho, Espírito Santo. Venha, Espírito Santo. Esse lugar é meu para sempre, para sempre. Eu viverei com Ele eternamente. Serei dele, Ele meu. Serei dele, Ele meu. Meu chamado me obriga a uma missão. Salva vidas, eis a minha vocação. Não posso me aquietar até que eu alcance vidas e vidas pra Ti. Meu chamado me obriga a uma missão. Salva vidas, eis a minha vocação. Não posso me aquietar até que eu alcance vidas e vidas pra Ti. Tá sendo muito bom, né? Então aguarde, porque no próximo bloco teremos muito mais. Até daqui a pouco. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso terceiro bloco do nosso programa Jovens Sarados Academia para a Sua Alma. Nós estamos aqui finalizando o nosso episódio em cima do documento do Papa. Ele vive, Cristo vive. E é um percurso, né? Nós percorremos até aqui. A gente deu uma parada no quarto bloco, onde a gente estava na metade do documento, para a gente poder tirar dúvidas, para a gente poder dar uma clareada, uma recapitulada em tudo aquilo que aconteceu. Já nesse primeiro bloco desse programa, e já nesse programa a gente fez essa recapitulação de tudo aquilo que a gente viu em todos os capítulos desse livro. E agora, novamente, nós estamos aqui, né, Padre? Para abrir a perguntas, para trazer mais clareza, para fazer com que você possa, de fato, compreender essa mensagem do Papa Francisco para você. Boa noite, Padre. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual é a mensagem que o Papa Francisco quer transmitir ao jovem com este documento? Eu diria que a mensagem central é o título mesmo, Cristo está vivo, e daí se desprende todo o documento, a ideia de que Cristo continua nos chamando a ser discípulos, a ser missionários, de que nós, enquanto jovens, podemos depositar nossa esperança nessa realidade e anunciar isso para os demais, viver dessa certeza de que Deus está vivo, nos ama, Ele está presente, e eu posso transformar isso na minha razão de viver também. Com isso a gente pode enfrentar qualquer que é o desafio que venha, a gente também pode trabalhar pelas nossas próprias raízes, porque delas veio a certeza de que Cristo está vivo, e também isso me ajuda a discernir minha vocação. Como sou eu em relação a esse Cristo que está vivo? É essa amizade que eu tenho com Ele, o que me diz para a minha vida?
Eu acho que esse é o centro da coisa. Eu gostaria de saber como começar a trabalhar com a juventude. Bom, posso responder essa, né? Primeiro é sair do seu comodismo, né? Querer, sentir esse desejo e não ficar só no projeto, mas ir ao encontro, né? Diante daquilo que você pode fazer, né? Talvez lá na sua paróquia, conversar com o padre, perguntar ao padre se precisa lá de um trabalho com a juventude, como que você pode colaborar com isso. Talvez já numa missão que existe, você lá se integrar àquela missão, para que através dos dons que você tem, seus dons pessoais, seus dons naturais, você possa também colaborar com esse trabalho com a juventude. Então, o mais importante já é esse desejo que brota no seu coração. E a partir desse desejo, ir ao encontro, como eu disse, da paróquia, da missão, de grupo, e se dispor para que Deus possa fazer através de você. Agora, se você já está na igreja, você já tem esse trabalho com a juventude, e você está sem um caminho, sem um projeto do que fazer, primeiro se colocar em oração, porque Deus sempre vai suscitar dentro de você algo novo, algo diferente. E depois trocar experiências, né, padre? Existem tantas comunidades, tantos grupos, às vezes caminhos já traçados que têm funcionado, que têm dado certo, e você pode conhecer melhor essas missões, esses grupos, paróquias, e falar, nossa, deu certo lá, pode dar certo aqui. O que não pode deixar de acontecer são tentativas, né? Se dispor a essas tentativas, sem medo de falhar, sem medo de errar, porque todo mundo falha, todo mundo erra, mas Deus vai te conduzindo ali. Boa noite. Eu queria perguntar para a irmã Vanusa, como que eu posso descobrir a minha vocação? Boa noite. Os direcionamentos que o Papa nos deu são muito simples. Primeiramente, é o que a irmã acabou de falar, a oração. Sem oração nós não conseguimos nada, muito menos discernir a nossa vocação. Depois, a escuta, que o Papa também traz no documento. No fim, para um verdadeiro discernimento, um acompanhamento. E aqui eu trago a importância de ter um diretor espiritual, pessoas que possam realmente te ajudar neste discernimento. Boa noite. Eu gostaria de perguntar como que eu posso transformar os desafios da minha juventude em busca pela santidade. Exatamente. Eu acho que a primeira coisa é ter um olhar positivo para isso, olhar com esperança. Se algo, seja lá o que for, te desafia enquanto jovem, seja o desafio em casa, na sua família, seja um vício num videogame ou nas drogas, ou alguma realidade difícil no seu trabalho, não importa qual é a dificuldade que você tem. Dificuldade sempre a gente vai ter. O importante é ter um olhar positivo, esperançoso e pensar que se Deus te colocou nessa situação, é para que justamente você transforme isso no seu caminho de santidade. E aí eu convido que com esse olhar esperançoso, você seja criativo. Eu acho que uma marca de que você está indo por bom caminho é que o Espírito Santo te inspira alegria, criatividade, força, para começar pequenininho a solucionar essa situação e transformá-la para o bem. A certeza que o Carlo Acutis tinha era essa, de que a internet não ia acabar, de que os jovens iam continuar usando a internet. Então eu posso ficar triste, deprimido, eu posso ser indiferente a essa situação, fugir disso, ou eu posso começar devagarzinho, com as forças que eu tenho, a fazer a diferença nesse âmbito, nessa situação. E cada sucesso é um passinho mais para frente que você dá, né? Lembrando que quando a gente vai chegar à santidade mesmo, reconhecida, definida, quando a gente estiver no céu. Por enquanto a gente vai estar sempre em caminho, sempre trabalhando por isso. Vejo que o Papa ele vem nos tirar, né, padre, desse negativismo, desse pessimismo. Muitas vezes é muito mais fácil a gente se envolver com aquilo que aconteceu de ruim, de negativo, com os nossos traumas, as nossas feridas. Mas eu vejo que, muito positivamente, com muita esperança, o Papa vem nos dar esse vigor, né, de que não vai dar certo, vamos caminhar para frente, isso é possível. Exato, não ficar remoendo assim, a desgraça, senão que
saber, Cristo vive, Ele segue vivo, Ele venceu a morte, então não há nada que possa parar esse presente que é vida nova que Jesus quer nos dar. E você pode ver todos esses conteúdos no Canção Nova Play. Você vai lá, veja todos os programas que a gente já fez. Foram 7 episódios, 8, né? Com esse. Você pode ir, mesmo numa análise de estudo, com o coração aberto, disposto a ouvir aquilo que Deus quer falar para você através desse documento. E aí eu me ouço agora. Padre, quando você leu esse documento, o que suscitou no seu coração? Primeiro, perceber assim a genialidade do Papa, a genialidade da Igreja, né, para fazer esse caminho sinodal, primeiro de escutar a juventude, de discernir com a juventude e depois resumir e sintetizar os desafios da juventude de maneira tão clara, tão bonita, tão bem ancorada em Cristo. Eu lembro, né, Padre, que não foram só jovens da igreja que foram ouvidos, também fora. Né? Todos os jovens. Então, um olhar amplo para a juventude do mundo. Então, minha primeira reação foi dizer, uau, incrível, que orgulho da minha igreja, de que não está realmente distante do jovem, preocupada com o seu terreninho ali, alienada, senão que está sumamente metida na realidade. E depois me deu muita alegria, muita esperança, assim, de olhar para frente e falar, olha, vale a pena trabalhar com a juventude realmente é um momento de graça, Deus tem muita coisa para fazer com os jovens, e eu vou ser testemunha de tudo isso, né? Eu me sinto assim, ao mesmo tempo que acompanhante, vou ter que botar a mão na massa, eu vou ser o primeiro a observar as maravilhas que Deus vai fazer com a juventude. Assim. E você, irmã? O que me impressionou mais nesse documento é a clareza e a forma como o padre traz o diálogo com os jovens. A forma como que ele fala como um amigo mesmo. É lógico que ele é o pastor, é o pai, mas aquelas falas, aquele diálogo mesmo entre amigos. Então isso foi muito impressionante para mim. Muito simples, assim, né? Que a gente pode tocar na realidade, né? E ver também a forma como ele traz o jovem hoje, como ele compreende o jovem, na verdade, do século de hoje, né? Como ele está atento a tudo isso, as dificuldades que os jovens passam, mas também a esperança que o jovem traz para cada um de nós hoje. Eu me encantei com a igreja atual, viva, né? Toca a realidade, né? Parece não vem tocando várias realidades daquilo que hoje a gente está vivendo, daquilo que hoje a gente está experimentando. Então eu ligo, uau, né? A igreja está sabendo de tudo que está acontecendo e está pensando em nós e está formulando coisas, projetando coisas e está nos dando essa força de poder continuar. Então com você, para a gente encerrar, a gente quer rezar e pedir ao Padre que nos dê a bênção, né? Nos abençoando para que agora a gente possa estar nessa igreja em saída, né? E nos preparando e nos colocar nesse processo dessa igreja missionária, para que, da mesma forma que nós fomos tocados e ajudados, nós também possamos tocar e ajudar e dizer que Cristo vive, Ele está presente em você, meu jovem. Sim, Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos. Nós queremos, Senhor Jesus, te glorificar por todas essas maravilhas e pedimos que o Senhor continue alcançando essa juventude, que Ele alcance o seu coração, que Ele alcance os jovens que você também traz no seu coração e que você deseja que seja alcançado por Jesus e que Ele possa ir ressuscitando o próprio Cristo pela ação e unção do Espírito Santo no seu coração adormecido muitas vezes. Sim, Senhor, bendito seja, glorificado seja a Tua presença. Obrigado por cada palavra. Obrigado porque nós estamos sendo entusiasmados pelo Teu Espírito Santo que agiu no Papa, que age em cada um de nós, que agiu nesse programa e que age no seu coração. Vamos então nos colocar na presença do Senhor para receber a bênção. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que pela intercessão da nossa querida Mãe de Deus, Nossa Senhora da Alegria, de São José, o seu esposo, o patrono da igreja, de todos os santos e santos jovens que estão desde o céu nos impulsionando a conhecer cada vez mais esse Cristo jovem, esse Cristo que está vivo,
Nos abençoe este Deus que nos ama muito, nos cuida e que quer te entregar a vida. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. E eu quero convidar você que foi tocado por esses programas, entra lá no nosso Instagram e mande seu testemunho para nós, para a gente saber que isso daí, né, toda essa formação, todo esse amor de Deus chegou aí na sua casa, no seu coração, no seu grupo. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo Jovens Sarados Academia para a sua alma. Eis-me aqui. Eu sei que esse som está subindo a ti.